Um dos maiores medos de quem está começando a investir é cometer erros e perder seu dinheiro por conta disso. Se esse é seu caso, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é que provavelmente você vai errar e vai errar para o resto da sua vida. A boa é que mesmo cometendo vários erros, muitos investidores conseguiram montar belos patrimônios e viver tranquilamente em suas aposentadorias. Mas para isso existe um método e nesse vídeo vamos conversar sobre o que esses investidores fizeram para construir um bom patrimônio mesmo errando sempre. E eu vou te contar isso começando com uma história. Aos seus 20 e poucos anos, Amir Klink levava uma vida comum. Ele cursava a faculdade de economia e gostava muito de remar nas suas horas vagas. Ele tinha isso como hobby. Pensava em terminar a faculdade e ter um emprego em uma grande empresa, como uma multinacional, na área que ele escolheu para atuar. Mas sua vida começou a mudar quando ele esbarrou com um livro de navegação. Esse livro contava a história de um navegador francês que atravessou o mar do Mediterrâneo sozinho. E por conta dessa história, Amir decidiu que iria fazer o mesmo. E não velejando nos mares da Europa, mas sim no Oceano Atlântico, onde a distância era bem maior e ele queria fazer esse trajeto remando. Afinal de contas, era o que ele amava fazer. Amigos e familiares se questionaram, se ele teria condições de percorrer todo esse trajeto a remo. Afinal de contas, ele ia atravessar de um continente para outro. Mas esse nem de longe era o maior problema que Amir pensava. O que realmente lhe tirava o sono eram as tempestades no alto mar. Todos os navegadores que tentaram fazer essa travessia até então haviam morrido no percurso, porque as tempestades vinham e os barcos acabavam capotando. Então Amir relatou em uma entrevista mais tarde que ele estava construindo um barco de acordo com as suas palavras, que fosse incapotável. Foi quando um professor da faculdade lhe deu uma lição e disse que ele ia morrer fazendo aquilo. O certo seria ele fazer um barco feito para capotar. De cara, Amir achou que o professor estava brincando com a cara dele, mas pensou um pouco e viu que o professor estava certo. Ele não deveria construir um barco que não capotasse, afinal de contas isso seria impossível. Hora ou outra isso ia acabar acontecendo. Então ele mudou o seu projeto e passou a construir um barco que fosse ótimo em virar e depois desvirar. Assim, quando viessem as tempestades, o barco iria capotar e tudo bem, ele continuava o seu percurso. Então, Amir Klink levou 100 dias e muitas capotadas para cruzar com sucesso o Oceano Atlântico, da África ao Brasil em 1984. Sozinho em um barquinho a remo de 6 metros. E qual é a lição que tiramos dessa história? Ao longo da nossa vida, nós vamos capotar, nós vamos ter problemas, e o segredo não é tentar desviar de todos os problemas, e sim estar preparado para desvirar o barco, superar aquilo e seguir em frente. E agora vamos a alguns passos que, mesmo que você capote o seu barco ao longo do caminho, você vai conseguir seguir firme na Bolsa de Valores. Afinal de contas, os problemas vão ser inevitáveis. O segredo é você saber conviver com eles, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Primeiro passo: o caminho mais seguro para perder dinheiro é tentar evitar todos os problemas. O segredo é correr os riscos certos, na medida certa. Afinal, investir é sobre correr riscos. Se você está começando, vá sentindo aos poucos o quanto você aguenta de renda variável no seu portfólio, quanto você tem estômago para encarar as oscilações da sua carteira. E vá ajustando as suas posições. Comece com um pouco em renda variável, bastante em renda fixa e vá migrando aos pouquinhos, se assim você se sentir confortável. Melhor desse jeito e começar do que evitar a renda variável para o resto da vida e deixar um monte de dinheiro na mesa até o final dela.
Segundo passo, reconheça quando estiver errado. Todos erram e você também vai errar. Quando um ativo cair, acompanhe o porquê que aquele ativo caiu, pelo menos tenha uma ideia para você saber se você deve ou não sair daquela posição. Quando você está no fundo do poço, você tem que parar de cavar. Algumas pessoas, elas querem se vingar do mercado, elas não admitem que cometeram um erro e elas insistem naquela posição, achando que em algum momento aquilo vai se reverter. Só que aquele momento acaba não chegando e ela vai perdendo mais e mais e mais dinheiro. Então reconhecer erros é fundamental. Terceiro passo, a diversificação é um seguro gratuito para o seu portfólio. Mesmo que você goste muito de um ativo, de uma ação, de um fundo imobiliário, de uma criptomoeda, sempre existe o risco daquilo dar errado. Então não se concentre muito em um único ativo. Tenha uma carteira diversificada, pelo menos 10 ativos. O quarto passo está muito ligado com esse que eu acabei de falar. Não deixe que uma posição sua ela consiga comprometer muito do seu patrimônio. Esteja ligado no peso que ela tem e ajuste o tamanho daquele ativo dentro do todo, dentro de toda a sua carteira. Imagina que você tem uma ação que, se ela cair, ela consegue derrubar toda a rentabilidade da carteira inteira, tamanha a posição que você está nela. Então não se concentre muito em um único ativo. Sempre pense, por mais que você tenha, mas eu tinha certeza que era uma ótima opção, você pode estar errado. Algo pode estar fora do seu radar. Nós não conseguimos mapear tudo o que acontece no mercado. Quinto passo, aprenda com os erros. Qual a lição que você tira da última capotada? Quando você conseguiu desvirar o seu barco, o que sobrou? O que você levou de lição? Os erros são ótimas formas de aprendizado. Procure meditar, refletir em cima deles. Isso pode te evitar muita dor de cabeça no futuro. Próximo passo, não desista no primeiro erro. Eles vão acontecer, acontece com todo mundo. Muitas pessoas ficam traumatizadas ao colocarem um pé na renda variável, em poucas semanas ou poucos meses perdem dinheiro, já entram em desespero e falam, eu sabia que eu não devia ter tirado meu dinheiro da poupança. E aí voltam para o lugar mais seguro e quentinho possível. Calma, os maiores investidores, eles não chegaram aonde chegaram porque eles tinham uma bola de cristal e conseguiam evitar todos os erros ao longo do caminho. Eles chegaram lá porque eles sabiam lidar e conviver com esses erros. Último passo, se você já fez judô na sua vida, você sabe que uma das principais técnicas, algo que se treina muito, são as quedas. Você precisa aprender a cair. E aqui eu te digo, aprenda a cair e levantar rápido. É natural que você fique triste, um pouco frustrado quando você nota e reconhece que cometeu um erro. Mas não fique se lamentando por muito tempo. Levante rápido, analise o porquê que aquilo aconteceu para aprender a lição, não cometer mais e bola para frente. Eu fecho com uma frase de um autor que eu gosto muito, Nassim Taleb, eu já citei ele algumas vezes aqui no canal. Ele diz, fail fast, fail small. Fale rápido, fale pequeno. Ou seja, quando você cometer os seus erros, quando falhar, faça isso de forma rápida e que seus erros sejam pequenos. Seguindo esses passos que eu falei, esses erros vão ser pequenos. Você não vai estar concentrado em uma posição, você vai ter uma carteira diversificada, você vai reconhecer o erro de forma rápida para sair dessa posição e parar de continuar cavando o buraco. Então fique atento aos sinais e entenda que a jornada do investidor é como a de Amir Klink. Ela vai ser cheia de tempestades, seu barco vai capotar, vai desvirar e o segredo não é tentar evitar todos os problemas, e sim saber lidar com eles e seguir a jornada. Afinal de contas, é uma jornada longa, não é um tiro curto, então vamos ter muito tempo pela frente, não podemos aí nos desesperar, morrer no meio do caminho. Foi um vídeo diferente, contando uma história, espero muito que você tenha gostado. Não deixa de se inscrever no canal, dê o seu like no vídeo, isso ajuda muito na nossa divulgação. O meu muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço, um beijo e até o próximo vídeo.